Como é que é? Como é que é? Estamos de volta hoje para falar da Bolsa. Já há algum tempo que algumas pessoas perguntam o que é que achas dos ativos da Bolsa, etc, etc. Isto tem um propósito bom, é um índice muito seguro, mas simplesmente desde que isto ficou na baila, o SP500, que eu simplesmente transmito que não quereria ser a liquidez de saída disto. É claro que as circunstâncias desta altura, destes últimos 2 anos, são diferentes, mas investir num SP500 em alto histórico atrás de alto histórico é sempre uma complicação. E não só não quereria ser a liquidez daqui, como já há algum tempo, como por exemplo aqui desde o dia 2 de fevereiro, que depois de quebrarmos esta estrutura macro bullish e depois quebrarmos finalmente este alto histórico atrás de alto histórico, que eu comecei a partilhar a minha preocupação e algumas previsões quanto ao comportamento do preço. Apesar de na altura, agora pode parecer fácil, mas na altura não houve um único comentário positivo depois desta publicação e haveria muito pouca gente com a ideia de que isto de facto poderia acontecer, ok? Agora, nós continuamos a drenar e sabem como é que é a internet e o influencing, e tenho visto muita partilha no sentido do buy the dip e este é o fundo e tudo mais, e não é que eu não concordo, mas eu simplesmente, se quisesse montar uma posição na bolsa, não me apressaria agora. Eu fiz uma pergunta no meu Twitter, que é quais é que seriam os catalisadores bullish, e recebi 2 respostas, e este vídeo vai ser para desmistificar que para mim não existem catalisadores bullish suficientemente fortes para metermos de novo um alto histórico e voltar à tendência positiva, ok? Não quer dizer que não tenhamos uma tendência positiva short term, quer dizer que para mim não existem catalisadores bullish que nos façam voltar aqui e continuar a meter alto histórico atrás de alto histórico. E este vídeo simplesmente vai ser a explicar isso, ok? Então, aqui no outro dia, no dia 4 de março, eu perguntei, esquecendo a análise técnica, o que é que pode salvar a bolsa, qual é o catalisador bullish para continuar uma trend positiva numa recessão, mesmo que a subida dos juros não cause um crash como muita gente espera, o que é que poderá continuar a encher este balão? Não consigo ver um futuro risonho. E já depois disto já drenamos ainda mais um bocadito. Mas as 2 respostas eu não vou mostrá-las porque as pessoas podem não querer aparecer, mas obrigado a quem respondeu e a quem interage, porque eu gosto muito disto na internet, também de estarmos a transmitir as opiniões de cada um e debatermos sobre isso. E as 2 respostas foram dinheiro nas sidelines e hiperinflação como os 2 catalisadores bullish que poderão salvar a bolsa. Eu não concordo com nenhum dos 2, ok? Em primeiro, dinheiro nas sidelines, sim, existe, sim, é muito. Por exemplo, Warren Buffett foi uma pessoa que, apesar de ter feito apostas certas, por exemplo, como na Apple, neste caminho para cima, o seu fundo de investimento tem registado que deixou muito dinheiro do lado de fora para atacar a próxima correção. A questão é que, apesar disto ser bom, na minha opinião, não é suficiente para restaurar uma estrutura macro bullish, ok? Todo este dinheiro nas sidelines, porque estes fundos de investimento e estas pessoas que participam na bolsa querem entrar num momento, ou entram num momento de especulação para guiar o topo da bolha, ou esperam os momentos mesmo tristes, e quando eu digo tristes não é uma correção apenas de 10%, para investirem forte, ok? Então existe dinheiro nas sidelines, existe, mas ele não vai entrar todo aqui. Se entrar, algum dele não chega para sustentar isto, talvez meter aqui um pequeno alto short term, mas para mim não é suficiente para termos uma nova trendline ou termos uma nova tendência macro bullish, ok? Depois, hiperinflação. Alguém respondeu isto e é a opinião de muita gente. Eu não sou adivinho, eu não sou macroeconomista, mas a minha opinião quanto a isto é muito convicta. Hiperinflação não só não é um catalisador bullish suficiente para nos meter aqui, como é um catalisador bearish, ok? Hiperinflação para mim é o pior que poderá haver. Eu tenho falado muito disto e é simplesmente a teoria de que inflação aqui, a previsão de que a inflação iria aumentar, fez com que os investidores se precavessem e investissem nos ativos que acham de valor, consequentemente fizeram a bolha especulativa da bolsa subir. Todos os investidores acabaram por direcionar o seu capital para aqui. Agora, numa altura destas, a mesma inflação é contrária, ok? Porque estamos a ter as repercussões da máquina do dinheiro de estar ligada a este caminho todo, ok? Por isso não era fácil, era só continuar com a máquina do dinheiro ligada e este gráfico fazia assim para toda a vida. E não é isso que acontece. Vejam, por exemplo, a situação de Portugal. Atravessámos a pandemia, tivemos incentivos às empresas, tivemos inflação, tivemos moratórias, tivemos ajuda ao investimento. E durante a pandemia, com os incentivos, não quer dizer que esteve tudo bem, mas as empresas não só sobreviveram, como muitas delas, também não quer dizer a maior parte, não sei os números de cor, mas houve muitas empresas que na pandemia, por causa da especulação, por causa das ajudas, por causa das moratórias, por causa dos consumidores que têm dinheiro para consumir, tiveram números melhores do que nos anos anteriores, ok? Porque puderam praticar preços mais caros, puderam trabalhar com margens de lucro maiores, faturaram mais, muitas empresas especularam quanto aos materiais e fizeram muito dinheiro e, nesse sentido, então,
houve inflação e neste período, por exemplo, em Portugal tivemos bem. Agora estamos a ter as repercussões desse incentivo à economia e com o aumento das taxas de juros, com, por exemplo, o poder do consumidor final a reduzir, com os custos das empresas a aumentar, temos agora as repercussões dessa inflação. Então, uma inflação há 2 anos atrás era bullish, a mesma inflação hoje pode ser bearish, ok? Por isso a minha opinião quanto a isto é clara. Se amanhã vier uma mensagem nos Estados Unidos da América a dizer que a inflação é de 8, 9, 10%, para mim é um catalisador bearish todos os dias, mas essa é a minha opinião. Quanto a catalisadores bullish então que eu tenha, eu não tenho nenhuns que possam, na minha opinião, fazer isto subir de novo aqui, mas eu tenho um que pode trazer um certo ânimo aqui à bolsa momentaneamente. E esse catalisador é o anúncio do cessar-fogo da guerra. Não quer dizer que vai acontecer, existe alguma especulação de que poderemos estar perto e de que o Putin possa estar a desistir, e acho que isso ia ser muito bom short term. Há pessoas que também falam das taxas de juros, do aumento das taxas de juros. É bearish, digamos, no médio e longo prazo, mas short term também pode trazer algum ânimo. Provavelmente vai ser hoje, a FOMC é hoje, não sei, nada é certo, mas eu quero estar afastado dessa volatilidade e simplesmente com as minhas posições já prontas, direcionadas para as minhas convicções, porque imediatamente a seguir à reunião ninguém sabe o que é que se vai passar. Mas como podem ver aqui neste gráfico, vocês tiveram o aumento das taxas de juros nas linhas verticais e momentaneamente o mercado até continua a subir na maior parte dos casos, mas depois onde tem a setinha azul foi o início dos bear markets, ok? Então podem haver alguns catalisadores bullish, mas para mim não são suficientes para meter aqui um novo alto histórico, e eu acho que de facto este é mesmo o teto momentâneo para isto, ok? E depois vocês perguntam, então ok, não há catalisadores bullish, mas isso não quer dizer que vamos descer mais e podemos ficar por aqui. E aí entra a price action e o que é o gráfico. E o gráfico diz, por exemplo, a pessoas como eu que guiam-se maioritariamente pelo preço, há outras que têm olhado para a dead cross que acabou de acontecer, há pessoas que olham para os indicadores da RSI que mostram que temos uma reversão de tendência, mas para pessoas como eu, não somos iluminados, mas simplesmente somos maximalistas do preço, somos maximalistas da price action, e uma pessoa como eu que passa muito tempo a olhar para isto, tem uma opinião muito clara que é, depois de nós termos isto aqui, a partir do momento em que temos a reversão de tendência, nós não vamos ter uma consolidação por aqui. O preço não se mantém por aqui e uma correção não fica pelos 10, 12%. Não quer dizer que nós short term não tenhamos aqui uma vinda de novo aqui acima, mas simplesmente há mais para drenar. E como o preço não tende a ficar a consolidar abaixo dos altos históricos, okay? As consolidações acontecem depois das correções, ok? Em períodos neutros. Num momento destes, eu acho que é preciso um catalisador bullish para sairmos daqui, porque nós não ficamos por aqui abaixo dos altos históricos, ok? É só a minha opinião e a opinião de quem olha para os gráficos e já viu estas coisas algumas vezes acontecerem, ok? É só por isso que eu falo na necessidade de haver um catalisador bullish para salvar isso, porque senão a bolsa vai lidar com estas arrancadas de short term, mas não vão ser suficientes para voltar a esta macroestrutura e, consequentemente, a incerteza que vai chegar ao mercado vai trazer alguns períodos negativos, vai trazer desvalorizações maiores do que as valorizações anteriores, ok? Normalmente ouçam isto com uma pitada de sal de uma pessoa que provavelmente tem um viés que não é participante da bolsa, mas que gostava de comprar a Tesla aqui na zona dos 300, 400 e poderá ser um bocado difícil, né? Só queria partilhar a minha opinião contra a bolsa e principalmente quanto a catalisadores que fazem mexer isto, ok? De novo, dinheiro nas sidelines existe, mas não sei se chega. Hiperinflação, para mim, é o terror, ok? Quanto maior a inflação a partir de agora, pior será a prestação da bolsa. O cessar-fogo pode ser muito bom short term, mas eu não acho que chegue para continuar e para nos dar um novo alto histórico. E as taxas de juro é debatível, mas o que vimos aqui nos anos anteriores é que o bear market chegou mesmo, não imediatamente logo a seguir, mas nós sabemos que a partir do momento em que subirem as taxas de juro, vai-se refletir nos mercados mais cedo ou mais tarde e uma correção maior virá, ok? Acho que é tudo e até à próxima.